Olá, estimadíssimos senhoras e senhores. Meu nome é Luiz Carlos, alguns me chamam de Luiz Fabre, podem me chamar de Luiz. Sou o coordenador pedagógico em Fabre Cursos e para mim é uma imensa honra dar-lhes as boas-vindas, através dessa nossa aula inaugural, aos nossos cursos Master Magistratura do Trabalho e Master Ministério Público do Trabalho, atualmente na sua edição 2015, segundo semestre, edição revista, atualizada, acrescida de diversas videoaulas em relação às edições anteriores. E para mim é uma honra autêntica, um verdadeiro privilégio a confiança dos senhores, a oportunidade de fazer parte desse importante momento da vida que é a trajetória dos concursos públicos, um caminho de iluminação, de autoconhecimento, de crescimento espiritual, de crescimento moral, de crescimento intelectual. E o que eu tenho aqui a apresentar aos senhores é um pacto. Eu espero que os senhores aceitem, encampem a nossa proposta. E da parte dos senhores, o que eu desejo é dedicação, denodo, disciplina ao curso. E em contrapartida, eu quero apresentar aos senhores um enorme salto qualitativo, um encurtamento do tempo necessário à obtenção dos resultados. E já que eu toquei nesse ponto, eu acho relevante falar uma coisa sobre investimento. A preparação ela demanda dispêndio de recursos financeiros com a aquisição de livros, de bons cursos, e eu dou um tratamento sagrado, porque é produto do suor, e tudo aquilo que é produto do suor é sacro. De forma que você deve encarar como investimento, buscar recuperar centavo por centavo. Mas isso se recupera com relativa tranquilidade. A gente sabe que em menos de um mês de subsídio, só no curso, no curso de treinamento, de capacitação para magistrado ou procurador do trabalho, já é possível recuperar todo o investimento material que foi aplicado durante todos os seus anos de preparação. Mas existe um investimento intangível que é quase irrecuperável, que é o tempo, o tempo. Por isso que quando dizem estuda-se, concurso se estuda até passar, essa é uma meia verdade. Concurso se estuda até passar e para passar. Ou do contrário, você vai estudar até dizer chega. Então, sejam viscerais. Entrem com os dois pés nesse lago do concurso público, nessa trajetória, e sigam esse nosso curso com dedicação. Mantenham um caderno sempre aberto, anotem com capricho na letra, de forma organizada, ou um caderno ou folhas avulsas para montar um fichário. E eu acredito que grande parte do conteúdo que vai cair está aqui no nosso curso. A gente enfoca o conteúdo útil, conteúdo o tempo todo, conteúdo a cada palavra, a cada minuto, para valorizar o seu investimento intangível de tempo. E ficamos particularmente tristes quando algum colega não vai muito bem numa questão que foi abordada no curso. O curso tem um conteúdo que é muito autoral, original, e geralmente é um conteúdo que não é encontrado nos manuais referenciais padrão e que, no entanto, é muito cobrado nos concursos da atualidade. A gente vai então fazer esse pacto e vai dar tudo certo. Vamos passar, vamos firme. É, Observem, olhem para aquele seu objetivo, deixe de lado aquilo que não interessa e apenas siga na direção, sem se apegar a erros do passado. Vamos caminhar em frente. Se apeguem apenas ao que vocês têm de melhor, que é uma força de vontade que eu sei que vocês têm, ou do contrário, não encarariam esse desafio. Vou apresentar aos senhores
uma tela de slide com o roteiro dessa nossa aula inaugural. Em primeiro lugar, nesse nosso bloco, nossas videoaulas geralmente são divididas em blocos de 30 minutos, né? E nesse nosso primeiro bloco, em torno de 30 minutos, a gente vai falar sobre a vocação do jurista do direito do trabalho. Num segundo momento, abordarei o perfil do concurseiro, com o que pretendemos responder àquela angustiante indagação: quero ser juiz do trabalho, posso prestar MPT ou vice-versa? Ou ainda, posso prestar outros concursos trabalhistas? Posso prestar outros concursos fora da área trabalhista? Devo fazer isso ou devo enfocar? Isso a gente vai abordar quando falar do perfil do concurseiro. Depois a gente vai falar sobre metodologia de estudo e bibliografia. O que eu devo estudar? Como eu devo estudar? E ainda, como eu devo lidar com frustrações que eventualmente ocorram nessa nossa jornada? Nem todo mundo passa de primeira. Como que eu devo lidar com essa situação? Como que eu faço para não ser um Hitler comigo próprio e me exigir além daquilo que é natural? E, finalmente, a gente vai abordar, vai tratar, vai tecer recomendações sobre como otimizar o curso, como acompanhar o nosso curso, como participar dos chats. A gente tem essa aula inaugural, mas a gente tem aula, videoaula específica sobre preparação para a primeira fase, sobre técnica de segunda fase, sobre técnica de sentença ou peças práticas. E além disso, a gente tem esse enorme acervo de videoaulas com diversos temas. E então, como que eu faço para otimizar o curso e participar dos chats, que são outra atividade riquíssima que é agregada às nossas videoaulas, né? Dando a impressão, talvez sejamos o único curso que tenha uma interface de videoaula com uma interação ao vivo regular. Então, esse é o nosso sumário e vamos começar aqui falando sobre a vocação do jurista do direito do trabalho, sobretudo do juiz trabalhista e do procurador laboral. Quem são essas figuras? São figuras, senhores, que acreditam, que confiam, que nutrem estima e fé pelo direito do trabalho. Acreditam neste importante ramo dos direitos sociais, que tem como grande força motriz as transformações nos modelos econômicos, principalmente a partir do século XVIII, com o advento daquele capitalismo mais clássico que sucede ao sistema econômico mercantilista, e que vai ser impulsionado por movimentos incipientes da classe trabalhadora, como a gente nota no início do século XIX. Teremos na Inglaterra, em 1811, um movimento reivindicatório um pouco desorganizado, anárquico, desordenado, que ficou conhecido como ludismo. Ludismo é uma alusão a Nelson Ludge, L-U-D mudo, um dos cabeças dessas escaramuças, desses protestos que ficaram conhecidos como ludismo, em que trabalhadores, de forma irracional, vão atribuir as suas péssimas condições de vida às máquinas, ao surgimento de máquinas que tornarão mais fungível o trabalho humano, e esses operários, esse proletariado, direcionará o seu ódio às máquinas, tornando-se histórico em 1812 um episódio conhecido como o assalto noturno à fábrica de Cartwright,
um estabelecimento têxtil que é invadido e estes manifestantes destroem máquinas de tear mecânico. Essa revolta é abafada, os líderes são presos, enforcados, alguns são exilados, mas está aí plantada o germe da explosividade social, que é essa massa que sai do campo, vem para as cidades e não tem condições decentes de trabalho. Essa concentração na cidade cria uma facilitação para o surgimento de laços de solidariedade e daí para a eclosão de movimentos coletivos. Como veremos ainda na Inglaterra, aí já nos anos 1830, com um movimento conhecido como cartismo. Cartismo é uma expressão que faz referência à Carta do Povo, que é um documento reivindicado pela classe trabalhadora. Um diploma que eles desejam que seja editado, aprovado, uma lei, reconhecendo sufrágio universal, direitos políticos, direitos civis ao proletariado. O movimento ele traz a lume esse anseio de participação de trabalhadores na condução da vida política. Não é aprovada a tal Carta do Povo, mas começa a cada vez ficar mais claro essas contradições do capitalismo desenfreado gerando animosidades. E será fundamental para o surgimento do direito do trabalho, esse é, a meu ver, sem dúvida, o principal marco histórico, o ano de 1848, o ano que é conhecido como a Primavera dos Povos. 1848, o ano da Primavera dos Povos, quando uma série de revoluções, revoltas, são deflagradas em todo o continente europeu. Na França haverá uma revolução, na Alemanha revoltas, na Itália, Hungria teremos escaramuças. Teremos fatores conjunturais como uma crise de abastecimento, de fome, que por fatores climáticos assola a Europa. Até no Brasil teremos sopros deste período convulsivo. Salvo engano, aqui a gente vai ter a revolta conhecida como Praieira. E a gente tem, em 1848, a publicação da obra O Manifesto Comunista de Karl Marx. É um manifesto, não é bem uma obra, né? O Manifesto Comunista de Karl Marx, que é como acender um fósforo no meio de gasolina, e a partir daí a proliferação de partidos comunistas e socialistas por toda a Europa. Você não precisa ser marxista para reconhecer a importância histórica de Karl Marx. Talvez seja o filósofo mais importante de todos os tempos. Não fosse ele, não estaríamos aqui falando de direitos sociais. E a partir dessa obra, a partir desse manifesto comunista, a gente tem essa proliferação de partidos políticos, comunistas, socialistas, e primeira reação é de repúdio. A igreja repudia o comunismo, mas e vejam que o direito do trabalho haverá uma parcela da doutrina que vai entender que é produto de conquistas do movimento coletivo obreiro. Então tem um perfil progressista, um perfil de conquista, mas haverá uma parcela considerável da doutrina que entenderá que o direito do trabalho é produto de concessões burguesas, de forma a racionalizar o conflito, a evitar a conflituosidade
e, portanto, ele tem um perfil conservador de manutenção do status quo, de manutenção de defesa do capitalismo. E a gente vai ver que o capitalismo precisa, muitas vezes, de proteção contra si próprio. Então a gente vai ter, com o tempo, ante o afloramento dessas tensões, a igreja, então, uma iminência moral, uma autoridade moral com muito peso na filosofia ocidental. Em 1891, através do Papa Leão XIII, vai editar a encíclica Rerum Novarum, trazendo para o debate uma proposta de harmonização das relações entre capital e trabalho. Continua-se desconjurando o comunismo, continua-se criticando o comunismo, continua-se defendendo a propriedade privada, mas a Rerum Novarum, ela pugna por uma mais justa distribuição de riquezas, por uma melhor harmonização entre capital e trabalho. E a gente tem, então, o surgimento da chamada doutrina social da Igreja, ou questão social. Leão XIII, encíclica Rerum Novarum, que significa das coisas novas. Ao mesmo tempo, nesse momento, a gente já vê o afloramento de direitos sociais previdenciários na Alemanha, através de Otto von Bismarck. Na Inglaterra, depois teremos modelos de seguridade social surgindo através de Sir Beveridge. E no início do século XX, a constitucionalização de direitos sociais. Pela primeira vez, uma Constituição veiculará normas de direitos trabalhistas, de direito do trabalho. É a Constituição Mexicana de 1917. 1917 também é um ano em que ocorrerá a Revolução Russa, jogando mais lenha na fogueira nesse movimento de classes, impulsionando ainda mais o reconhecimento de direitos trabalhistas, seja de forma progressista, seja de forma conservadora, para evitar a sobreelevação do comunismo internacional. 1919, na efêmera República Alemã, conhecida como República de Weimar, teremos uma segunda Constituição reconhecendo direitos sociais. 1919 será editado o Tratado de Versalhes, que cria a Organização Internacional do Trabalho. Então, esse ramo dos direitos sociais é produto dessa longa síntese histórica, mas que encontra abalos que vão se intensificar, sobretudo com a derrocada do comunismo nos anos 1980. Com a derrocada do bloco comunista europeu, o capitalismo ele perde um adversário e se vê mais liberto para a proliferação do pensamento que conhecemos como neoliberalismo. E a gente vai ter reflexo disso nos debates do direito do trabalho. Vamos pegar como referência os direitos trabalhistas internacionais positivados na OIT. Durante o século XX, teremos uma rápida sucessão de diplomas reconhecendo novos direitos do trabalho, reconhecendo o direito à limitação de jornada, normas sobre proteção ao salário, normas sobre férias. E, num dado momento, diminui o ritmo. A OIT para de reconhecer novos direitos. Hoje não se reconhece mais tantos direitos com a profusão de antes. E a gente vê que nos anos 1990, para não perder o seu prestígio, abalado com esse reinado praticamente absoluto da doutrina neoliberal,
a OIT ela passa a se voltar para outras questões. E assim ela deixa de reconhecer direitos do trabalho com a profusão de antes e passa a explorar novos nichos, passa a explorar aquilo que eu chamo de direitos fundamentais do trabalho. Assim, uma mescla entre o direito do trabalho e os direitos humanos, uma mescla entre o direito do trabalho e os direitos fundamentais, criando meio que um novo sistema a partir dessa intersecção desses dois microsistemas. Tanto assim que em 1998 é promulgada na Organização Internacional do Trabalho a Declaração de 1998 da OIT sobre princípios fundamentais do direito do trabalho. A Declaração de 1998 vai conclamar os Estados-membros, pelo tão só fato de fazerem parte da Organização Internacional do Trabalho, a empreender a defesa da liberdade sindical, a erradicar o trabalho forçado ou obrigatório, a erradicar o trabalho infantil, a combater a discriminação nas relações de trabalho. É uma guinada. A OIT vai passar a valorizar mais esses temas. Em 2008, a gente vai ter a edição também na OIT da Declaração de 2008 sobre justiça social para uma globalização mais justa e equânime, que vem com aquele papo de agenda do trabalho decente. E em 2009 é editado um documento chamado Pacto Global de Empregos, Global Job Pact, também com essa ideia de agenda do trabalho decente. E isso revela um deslocamento do foco da matéria central do direito do trabalho. A gente vai ter em 2015, nesse ano, a OIT aprovando uma recomendação sobre facilitação da transição da economia informal para a economia formal. São novos temas. O ano que vem, 2016, a temática central da OIT vai ser cadeias produtivas, supply chain, vai se aprovar uma recomendação a esse respeito. E tudo isso evidencia esse novo direito do trabalho pelo qual estamos passando, e vai ser decisivo que vocês compreendam isso, porque essa temática vai ser exigida nos concursos. E a gente vai tratar disso de forma muito detida, desse novo contexto de direitos fundamentais do trabalho, de direito do trabalho de crise, preocupação com mecanismos como layoff, dispensa em massa. Eu adoro tratar dessas temáticas. A gente vai ver quais são os impactos de uma economia nova que está surgindo, a chamada economia colaborativa nas relações de trabalho, como ficam os direitos trabalhistas em face daqueles aplicativos de celular sobre carona compartilhada, sobre serviços de motofrete compartilhado, como é que fica em meio a tudo isso o direito do trabalho. E são esses os desafios que vão ser cobrados. Essa foi apenas uma curta análise histórica, porque na realidade no decorrer do curso a gente analisa com maior detalhamento, né, a evolução histórica do direito do trabalho, mas que é o pano de fundo para eu situá-los num contexto de agravamento das crises ao direito do trabalho. O mestre Jorge Luiz Soutomaior, ele se debruça também sobre isso, e é possível a gente identificar 3 séries principais de crítica ao direito do trabalho que podem colocar em xeque essa fé do jurista do direito do trabalho no direito do trabalho. A primeira série de críticas é no sentido de que o direito do trabalho é um direito defasado, é um direito arcaico, é um direito desatualizado
que não serve mais para os dias atuais, que foi concebido ali sob um modelo de subordinação voltado ao chão da fábrica, à linha de montagem, à indústria fordista taylorista. Segunda série de críticas se volta à origem, seria um direito corporativista de inspiração fascista, um direito, portanto, impróprio para uma sociedade democrática. E, finalmente, a segunda série de críticas, talvez as críticas mais contundentes, mais fortes, sejam no sentido de que haveria um excesso de direitos trabalhistas. Haveria um excesso, uma rigidez, uma inflexibilidade do direito do trabalho, e isso acaba sendo prejudicial ao próprio trabalhador, na medida em que é um direito que, pela sua rigidez, é inibitório da geração de novos postos de trabalho. E essas críticas buscam colocar em xeque essa nossa convicção no direito do trabalho. Vamos aqui fazer uma análise dessas críticas, né? E veremos que elas são um pouco superficiais em alguns casos. Dizer que é um direito arcaico, defasado. Ora, é verdade que nossa principal referência normativa, a CLT, ela data de 1943. No entanto, ela foi reafirmada no que há de principal em 1988 pela Constituição Federal. E, além disso, se tem algo que é dinâmico, é o direito do trabalho. Os senhores não conseguem manter um vademecum por mais de 2 anos. Um vademecum com mais de 2 anos já não serve para nada. Tamanha é a transformação mensal, diária do direito do trabalho, com edição de novas leis, de alterações, de novas súmulas, de novas orientações jurisprudenciais. Então, é um pouco falacioso dizer que o problema do direito do trabalho é o seu arcadismo, né? Dizer que seu caráter é corporativista, isso pode até ser verdade. Na origem, principalmente em matéria de direito coletivo do trabalho, a gente tem um estatuto que é inspirado no fascismo, que é inspirado na Lei Rocco, na Carta del Lavoro, naquele ideal de um Estado que repudia o conflito, nada fora do Estado, tudo com o Estado, tudo dentro do Estado, e daí uma visão de sindicato como ente de colaboração com o Estado, e a CLT positivando uma série de deveres assistencialistas dos sindicatos. E isso, de fato, é anacrônico com uma sociedade democrática, a ponto de que, em todo o direito do trabalho, o que eu considero mais complexo em termos de apontar se foi recebido ou não, de todo o direito positivo, a área mais complexa da gente apontar se foi recebida ou não pela Constituição de 1988 são os dispositivos seletistas sobre direito coletivo do trabalho. Ninguém sabe bem ao certo o que foi recepcionado pela Carta de 88 e o que não foi recepcionado. Então, a gente tem, de fato, nessa origem esse problema. Mas, ora, a Carta del Lavoro é uma declaração, é um diploma com 3 páginas. A CLT possui 1000 artigos, mais de 1000 artigos. E a gente não deve confundir main legis com main legislatores. A vontade da lei com a vontade do legislador. A vontade da lei, ela se desprende da vontade do legislador e passa por juristas, pelos aplicadores do direito, e a gente tem aqui um distanciamento histórico de forma que, longe de um texto fascista, o que a gente tem é um direito do trabalho que é definido, segue diretrizes, parâmetros que são definidos em Genebra, na Suíça, na sede da Organização Internacional do Trabalho, como um piso mínimo de direitos trabalhistas. Então, é falacioso esse argumento
ad personam, né? Aquele que critica não a substância, mas a origem, esse argumento que vai criticar essa influência do fascismo, porque em dias atuais não é dessa forma que opera o direito do trabalho. E agora temos uma terceira série de críticas, e essa demanda maior cuidado, que é o argumento do excesso de direitos trabalhistas. A rigor, eu não vejo excesso de direitos trabalhistas. Eu dava aula como professor convidado na Faculdade de Economia e Administração da USP e conclamava outros professores a esse debate. E causava uma certa perplexidade na hora que eu colocava dessa forma. Ora, por acaso é excessivo você ter uma carteira assinada? É um excesso de direitos? Você ter um registro da sua vida profissional? Onde está esse excesso de direitos? Férias de 30 dias após um ano de trabalho é um excesso de direitos? Você ter um salário mínimo é excessivo? Uma jornada limitada em 8 horas, considerando-se... o pessoal reclama da hora extra, mas a ideia não é pagar a hora extra, reclama-se do efeito em cascata, né? A ideia é não realizar a hora extra e não pagar para se exigir hora extra. E se você exige com habitualidade, tornando ordinário, que deveria ser extraordinário, você vai ter problemas. Fruto daquilo que Maurício Godinho Delgado chama de efeito expansionista circular do salário, esse adicional ele adquire pela sua frequência, pela sua habitualidade, acaba se incorporando praticamente ao salário, gerando uma série de decorrências de incidência de verbas umas sobre as outras. E não é excessivo uma jornada limitada em 8 horas. Veja, suponhamos então que a reivindicação é por uma jornada de 12 horas. Numa cidade como São Paulo, onde eu habito, eu levo 1 hora para ir, outra para voltar do serviço. Os especialistas dizem que você deve dormir 8 horas. Então, somado 12 mais 2 horas mais 8 horas, dá 22 horas. E o dia só tem 24 horas. Ora, sobra apenas 2 horas para o convívio com a família, para o lazer. Isso que é exagero. Nós temos sim um problema trabalhista envolvendo burocracia. E quanto a isso, a gente deve buscar uma postura mais reflexiva. Por exemplo, em tempo de internet, não faz muito sentido, eu acho, você precisar de um contador para cada vez que contrata um empregado. Porque, afinal de contas, você precisa lançar informação na CTPS, no Livro de Registro de Empregados, no CAGED, no GFIP, na RAIS. A meu ver, haveria até a possibilidade de haver um portal único na internet que lança as informações para os demais órgãos. E o direito do trabalho vem tentando se aprimorar com o surgimento do chamado e-social. A tendência é de desburocratização dos procedimentos. E a gente vai ver em algumas disciplinas, como medicina e segurança do trabalho, onde alguns documentos me parecem repetitivos, como o LTCAT, o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho exigido pela legislação previdenciária. No mérito, não me parece nada muito além do que é o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A gente vai ver algumas contradições, mas eu não diria que há um excesso de direitos trabalhistas. Você tem um problema adicional que é encargo sobre folha de pagamento. Uma vasta gama de tributos, não apenas contribuição previdenciária, mas também outros tributos que incidem sobre folha de pagamento. Mas aí não é uma questão trabalhista, é uma questão tributária.
Se essas mesmas alíquotas fossem também incidir sobre faturamento, sobre lucro, aí ia ficar claro qual é o vilão. Uma má gestão de recursos públicos, um desequilíbrio nas contas públicas, mas como incide sobre folha, a impressão que temos é que o vilão é o trabalhador com a carteira assinada, é o direito do trabalho. Então vocês devem estar muito atentos a essas críticas para que mantenham a sua fé no direito do trabalho. E olha, o capitalismo às vezes ele é autofágico, às vezes ele precisa de proteção contra si próprio. Eu gosto de enaltecer, principalmente nas aulas sobre trabalho escravo, que não são apenas razões de ordem humanitária que empolgam o direito do trabalho, são também razões de ordem econômica. O capitalismo ele se revela, às vezes, como a gente vê em algumas crises, e a medida adotada é o corte de direitos sociais. A história demonstra que a recuperação é mais fácil e menos traumática quando medidas de austeridade são acompanhadas de manutenção de direitos sociais. A população sente que o prejuízo está sendo igualmente compartilhado por todos. E outra, é uma espiral de degeneração de direitos sociais em que o capitalismo ele vai precisar do assalariado para se reerguer do seu mercado interno, né? Então, esses são desafios que demonstram a importância, às vezes, de proteger as relações de trabalho contra ciclos autofágicos. E eu falei de trabalho escravo porque é muito comum, principalmente no setor urbano, mas em todos, né? A gente vai ver oficinas de costura em que trabalhadores laboram de segunda a sábado, das 7 à meia-noite, ganhando R$ 600 por mês. E a defesa fala, não, ele topa isso, as condições de vida na localidade de origem são muito piores, ele não se sente superexplorado. Veja, o juiz do trabalho, o procurador do trabalho deve ter em mente que não se trata apenas de tutelar aquela situação individual, mas de se tutelar todo um setor da economia. Alguns autores chamam isso de dumping social. Eu fiz um cálculo. Um trabalhador que labora nessas condições, um estrangeiro irregular, indocumentado, né, sem carteira assinada, ganhando R$ 600, trabalhando de segunda a sábado, das 7 à meia-noite, ele representa uma vantagem competitiva mensal de R$ 2.300 para o seu explorador, fruto do não pagamento de horas extras, da inobservância do piso da categoria, do não recolhimento de tributos sobre folha, de forma que se essa oficina conta com 20 trabalhadores, é como se a cada mês este oficineiro tivesse uma vantagem concorrencial de R$ 46.000 em relação a um empregador cumpridor da legislação do trabalho. De forma que a esse concorrente só vão restar duas alternativas. Ou ele fecha a sua fábrica, ou ele assimila as mesmas práticas. E, como consequência, me pareceu um dado ainda crescente quando, em 2012, o consulado boliviano em São Paulo estimou em 200 mil a população de cidadãos bolivianos imigrantes indocumentados, absorvidos pelo setor da costura. Assim como outros povos de origem peruana, paraguaia, a gente vai encontrar uma situação que é cancerígena, que se prolifera porque é uma vantagem concorrencial muito grande. No início lidávamos com problemas desse monte na região central de São Paulo, depois começaram a surgir as denúncias nos extremos da cidade, zona leste, oeste, sul, norte, depois na Grande São Paulo, depois no interior de São Paulo, depois vieram as denúncias do sul de Minas Gerais, depois no norte do Paraná. É uma coisa que vai se expandindo.
Por isso que a lesão trabalhista ela deve ser combatida. Trata-se aqui não apenas da proteção do interesse do trabalhador, mas do interesse público primário vertido na consecução de um ambiente de concorrência leal para que aquele que observa a lei não seja prejudicado pela concorrência predatória de quem assintosamente a descumpre. E ainda o interesse público secundário na arrecadação tributária, é claro. De forma que eu chamo a atenção para esses dados críticos e espero que tenham gostado dessa breve apresentação e que nosso curso vá se tornando cada vez mais interessante. É esse o perfil do operador do direito do trabalho. Acredite, trabalhe de forma crítica, mas acredite na ratio por trás do direito do trabalho. Ela é essencial para que não haja aqui convulsões e graves retrocessos. Até nosso próximo bloco, prosseguindo nessa nossa aula inaugural. Até já, pessoal.